Vamos lá. Galera, se eu disse a vocês que a ética aristotélica, ela parte de alguns princípios, e que esses princípios são que o ser humano é um animal racional, social e político, toda a ética aristotélica está assentada também em uma compreensão metafísica do ser humano, metafísica do ser humano, do ser humano. Opa! E atenção, e numa compreensão de que o ser humano tem uma finalidade. Finalidade. E essa finalidade, atenção aí, ó. E essa finalidade, Aristóteles acaba achando que deve ser a felicidade. Ou seja, e o que seria a felicidade? A felicidade seria o que as pessoas, o que no geral as pessoas buscam. Tá bom? Ok? Vejam, no final das contas, para Aristóteles, todo e qualquer ser humano ele está buscando algo. E o que é esse algo que o ser humano está buscando? Para Aristóteles, o que o ser humano busca ininterruptamente é a felicidade. Compreenderam isso aqui? Ou seja, a felicidade seria o modo, ou será o motivo que vai fazer com que as pessoas ajam. É o querer das pessoas. Agora, como conseguir a felicidade? A felicidade. Como consegui-la? Todo mundo, todo mundo, embora que queira ser feliz, será feliz? Se todo mundo quer ser feliz, se é algo que pode ser dado a todas as pessoas, se todas as pessoas desejam isso, isso significa que todos têm os meios ou que todos saberão como chegar a tal felicidade? Ô, Paulo Vitor, a felicidade é algo que se dá uma vez na vida e acabou? Ou é algo que você só precisa adquirir uma vez e você será feliz pro resto da vida? É assim? Hein, galera? Será que é assim? O que Aristóteles fala, galera, é que a felicidade só se dá para chegar a ela quando se tem, ó, para Aristóteles, a felicidade só se dá quando nós chegamos à excelência humana. Tá ruim o teclado, viu? A excelência humana. E essa excelência humana é o que se chamou de areté. É o que se chamou de areté. E o que é o areté? É a excelência humana. E o que é ser excelente? Excelente ou a excelência humana, ela se confunde, preste bem atenção. Ela é a a capacidade de realização da própria humanidade. Própria humanidade. Por exemplo, quando é que uma faca é boa, Platina? Quando é que uma faca é boa?
Ô, Vitor, quando é que um revólver é bom? Quando é que uma pistola é boa? Quando ele faz o que ele foi criado para fazer. Isso, quando ele faz o que ele foi designado para fazer. Quando é que esse mouse é bom? Esse mouse é bom quando ele faz o que é para ser feito. Logo, o que é que acontece? A excelência humana se dá quando a capacidade de realização humana se dá. Ou quando nós realizamos as nossas potencialidades. Tá bom? E que potencialidades são essas? Atenção. E que potencialidades são essas? Primeiro, uma disposição ou potencialidade racional, dado que a racionalidade é natural, certo? Mais a capacidade ou caráter virtuoso. Preste bem atenção. Para Aristóteles, só é possível chegar à felicidade se estivermos ancorados, atenção, em algo substancialmente seguro. E o que há de seguro? O que há de seguro é exatamente, preste bem atenção. O que há de seguro é a nossa capacidade racional, mais a nossa capacidade de virtude. Mais a nossa capacidade de virtude. Certo? Ou seja, quando se tem essas duas coisas, nós estaremos nós estaremos nós estaremos ancorados em algo mais sólido. E esse algo mais sólido é a capacidade que nós temos de entender a realidade e a capacidade que nós temos também de agir em sociedade. Tá bom? Por exemplo, vamos lá. Ora, necessariamente para ser sábio, é necessário que o indivíduo exercite a sua capacidade investigativa, exercite a sua capacidade de, de prescrutar os detalhes das coisas. É necessário para ser sábio, ser dócil ou ser sensível aos indícios que a vida nos dá, as nuances que a realidade nos mostra. O que é que vocês acham? Claro. E vejam só, isso não é, além de ser uma capacidade natural, não é porque ela é natural que todo mundo já sabe fazer com perfeição. Compreenderam? Por exemplo, até os nossos instintos. Vamos lá. Você já nasceu com o instinto de saber fazer xixi. Mas desde quando você nasceu, você já sabe, você já tem ideia, você já tem noção de como segurar a urina? Você já tem noção, você já tem noção de como, por exemplo, não fazer xixi em qualquer lugar? Não. Isso se dá com o tempo e com o treino e com uma certa
Além disso tudo, não adianta ser racional se você utiliza mal a sua racionalidade. Compreenderam aí? Ou seja, preste bem atenção que eu vou falar com vocês aí. Olha só. Preste bem atenção. É possível chegar, mas essa capacidade só é possível chegar por meio do hábito. E que hábito, Abel? O hábito virtuoso. Como assim o hábito virtuoso? Atenção. O indivíduo pode ter um hábito que é um hábito vicioso. E pode ter um hábito que é o hábito virtuoso. E o que seria esse hábito virtuoso? O hábito virtuoso acaba se libertando a si mesmo. Por exemplo, vamos lá. Se eu tenho o hábito de falar a verdade, da próxima vez que eu tiver que falar a verdade, eu vou sentir um peso, eu vou fazer muito esforço para falar a verdade? Não. Ao contrário. Se eu estou habituado a sempre mentir, e quando eu tiver que falar a verdade, eu vou ter que fazer um esforço maior para falar a verdade, porque eu já estou condicionado a inventar um pouquinho. Certo? Então, preste bem atenção. Para Aristóteles, a excelência humana, além de ser racional, ela tem que fazer com que as nossas ações elas se tornem hábito e sejam um hábito virtuoso. Porque também pelo hábito, não basta só dizer hábito. Por que não basta? Porque se só diz que é hábito, você pode ter o hábito de mentir, você pode ter o hábito de enganar as pessoas, você pode ter o hábito de roubar, você pode ter o hábito de criar situações negativas e assim por diante. E isso necessariamente não é excelência humana. Compreenderam? Compreenderam esse ponto? Ora, se eu tenho o hábito de enganar as pessoas, se eu tenho o hábito de mentir, isso não pode ser considerado uma excelência humana. Tá? Outra coisa, preste bem atenção. E por que isso não pode ser considerado como excelência humana? Porque, veja só, a excelência humana está junta, está unida a... O Equívocos perguntou, deixa eu ver aí. Então, a excelência humana tem que ser neutra no sentido de danos. Ah, mas eu não entendi o que você quer dizer com neutra. Não, eu estou perguntando neutra no sentido de que ela precisa não infligir dano ou deteriorar alguma situação, ela só tem que potencializar essa situação. Isso, mas então, por atenção. exemplo, mesmo que seja as outras pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho uma excelência em roubar, mas mesmo assim eu estou deteriorando outra pessoa, então eu estou gerando um dano. Entendeu? Ah, mas atenção, essa excelência não é habilidade. Excelência não é habilidade. Porque, por exemplo, o cara pode ser um arrombador de primeira qualidade. O cara pode ter uma habilidade enorme para arrombar cadeado, para escapar de situações e assim por diante. Mas isso não quer dizer que ele tenha excelência humana. Excelência humana não é agir com habilidade. É agir de forma correta, baseando-se na própria natureza humana do que tem de melhor. Se fosse assim, Ives, eu vou dizer que um cara que... sabe, tem alguns documentários de escapismo aí, né? Que o pessoal
foram presos várias vezes e toda a vida consegue escapar da prisão. Eu vou dizer, não, pô, esse cara aí tem uma excelência humana acima da média, porque o cara consegue fugir de qualquer prisão. Então, veja, não é por aí. Porque essa excelência não é entendida como habilidade. Ela é entendida como uma capacidade racional, mais um caráter virtuoso. E esse hábito, preste bem atenção, quando se fala esse hábito virtuoso, ele pode causar danos. Certo? Agora, esses danos têm sempre que serem orientados ao que é verdadeiro, ao que é certo. Por exemplo, uma pessoa que denuncia um crime quase perfeito, que ninguém nunca iria descobrir, ou algo do tipo, está causando um dano? Tá. Mas é um dano bom que seja causado. Compreende? E ela não é neutra, ela toma uma posição mesmo. E essa posição é a posição virtuosa. Tá? Assim como pelo hábito eu posso me tornar um vicioso, também pelo hábito eu posso me tornar um virtuoso. Por quê? Seria como o seguinte, ó. Ô Vitor, você faz esforço para andar do jeito que você anda? Eu não. Não. Por que não faz? Porque você já se acostumou, você já se habituou a andar desse modo assim, meio, sabe lá como é, né? Ou seja, você já não faz esforço. Você já não faz esforço. Isso se tornou, Vitor, quase como uma sua segunda natureza. Ou seja, algumas coisas que a gente faz, nós estamos tão habituados, mas tão habituados, que isso se torna, Ives, como uma segunda natureza. Como algo meio que natural. Parece que sempre esteve em nós. O Aristóteles fala sobre como que isso se cria e como que isso é rompido. Como o quê? Que o hábito... Como a natureza, o hábito. Segundo a natureza, ela é rompida e como que ela começa dentro do ser humano? Bem, para ele é algo natural. Nós já nascemos com essas... Atenção, não é com o determinismo de ter que ser assim. É com a potencialidade de que isso possa vir a ser realidade. Entendeu a diferença? Sim. Ora, quando eu já estou determinado naturalmente a fazer tal coisa, eu não posso me habituar. Por quê? Porque o hábito, Ives, por definição, exige esforço, exige situações. Entendeu? Entendi. Eu não posso me habituar a algo que eu já estou programado para fazer. Por exemplo, um computador não pode ser programado ou se habituar a algo que ele não foi feito para, que ele não foi projetado para fazer. Do mesmo jeito que ele também não precisa se acostumar ou se habituar a algo que ele foi feito, que ele foi produzido para fazer. Por exemplo, se apertar a letra B, N, M, vai aparecer. Por quê? Porque deve ter uma sequência lógica aí no software que faz com que assim aconteça. Entende? Ou seja, o hábito pressupõe esforço. Pressupõe que não é fácil. Se fosse algo fácil, simples, que todas as pessoas pudessem chegar, pudessem adquirir, seria muito interessante, porque todos chegariam à felicidade. É exatamente porque não há essa garantia e as pessoas precisam se esforçar para serem virtuosas,
para encontrar a verdade junto com a virtude, é que muitas não chegarão à felicidade. É que apenas algumas chegarão. Entende? Tá certo? Entendi. Aí preste atenção. Esse hábito, galera, preste bem atenção. Ele se dá, atenção, não só o hábito de agir, mas o hábito da inteligência, ele se encontra no meio justo. No meio justo. Como assim o meio justo? Seria entre o que há de excesso e o que há de carência. Ou o que há de carência e o que há de excesso. Por exemplo, é bom que a pessoa seja obesa? Não, né? Porque é um excesso. Exato. É bom que a pessoa seja anoréxica? Mesma coisa. É um excesso. Mesma coisa. É o excesso ou uma carência, né? É. Carência para menos, ou excesso para menos, né? Então, o que é necessário que a pessoa seja? O que é o bom que a pessoa seja? O meio a meio, o meio justo ali. Exatamente. Isso, Abel, mas isso é um exemplo banal, esse que você deu da gordura e tal. Não, galera, pode ser até um exemplo banal, mas do ponto de vista dos valores, isso continua sendo verdadeiro. Por quê? Veja só. Vamos lá. Pense lá, todo mundo acha. Tem alguém que acha que a virtude, que a coragem não é uma virtude? Tem alguém aqui que não acha que a coragem é uma virtude? Então todo mundo acha que a coragem é uma virtude? Então vamos lá. Se a coragem é uma virtude, a coragem deve estar entre dois extremos, não é? Então, que extremos são da coragem? Quais são os extremos na qual a coragem está no meio? É o do cara ser louco e enfrentar as coisas que nem um louco, e do cara não fazer nada a respeito das situações. Isso. É entre ser o temerário e o covarde. O corajoso, ele está no meio termo entre o temerário, que é aquele que é maluco, que, por exemplo, iria para uma guerra sozinho, quase desarmado, contra um exército todinho. Isso é ser corajoso. Isso é ser temerário. Esse é Abel, um... isso me dá uma pergunta. Pode perguntar. Então, por exemplo, uma pessoa que ela se diferencia em alguma habilidade artística, vamos dizer assim, o Fábio Lima. Ele é o meio termo entre um maníaco psicopata pelo que ele faz e um preguiçoso? Não, Hein, agora Abel? como é que seria um... Não, agora eu não entendo a relação do Não, preguiçoso. eu fiz assim. Não, por exemplo, eu fiz o extremo. Tem o extremo onde ele é preguiçoso, e o extremo dele é um total maníaco pelo que ele faz. Ele tá ali no meio. Maníaco como? Porque Maníaco maníaco no sentido de. Maníaco no sentido de que ele tá ali fazendo aquilo toda hora e a cabeça dele só tá naquilo. aí veja só. E como é que você sabe que ele não é assim? Exatamente, mas ele não demonstra ser assim. Ele não demonstra. De fato. Então, e eu acho que ele não é. Mas aí não tem como saber. Não, A- mas então o que eu teria como saber? não, a gente não tem como saber. Além do que aparece, além do que demonstra. Além do que demonstra, nós não temos como saber. Só temos como saber o que aparece. Mas entenda uma coisa: nesse sentido, é algo individual, Ives. Você não pode dizer que Abel é virtuoso se Abel só está seguindo as ordens de Ives. Entendeu? Você não pode dizer, por exemplo, que Vitor é virtuoso se Vitor não consegue pensar por si mesmo. Ou se Entendi. Ives não consegue. Se Ives não consegue dizer assim, não, pô, isso é bom mesmo. Não, o certo é eu fazer isso mesmo.
Ou o cara vai, como é que pode? Tem que falar a verdade, mas se eu não falar a verdade, Ives vai deixar de falar comigo. Homem, se eu mentir, o pessoal vai ficar com raiva de mim, homem. Entendeu aí a diferença? Ou Mas, seja, o outro, a partir do que ele age, nós podemos ter uma noção se aquela ação é virtuosa ou não. Embora que a gente possa encontrar o que seja virtuoso mesmo, do que não seja virtuoso. Mas do ponto de vista da ação individual, no final das contas, só o indivíduo pode ter algum julgamento. Porque você não sabe o que está na cabeça dele. Entendeu? A proposta de Aristóteles é propriamente individual. Ele faz como se fosse para a pessoa identificar, né? Nela mesma. Isso, seguindo, está dentro ainda daquela máxima socrática, do conhece-te a ti mesmo. Não está longe disso. Entendeu aí? É claro que você pode perceber, não, o Fábio Lima lá é virtuoso, tal. E pode ser. Mas entenda, nós só podemos julgar a ação do outro pelo que ela deixa transparecer. E se ele não deixar de transparecer os seus defeitos? E se ele só fizer aquilo por, sei lá, por qualquer outro desejo menos nobre? A gente não tem como saber. Tá certo? Então, esse meio justo é o que está entre o excesso e a carência. Certo? Então, o ser humano vai se habituando a isso e chega ao que se chama de bem. Que o bem está ligado à verdade e que está ligado ao belo. Bem, verdade e belo. Ok? Agora, atenção a isso aqui, ó. Preste atenção a isso. O bem, a verdade e o belo, embora que sejam algo que possa ser visto e possa estar na capacidade de qualquer ser humano, veja só, existe algo interessante que é o seguinte: a ação, a ética que é individual, ela extrapola o individual no coletivo com a política. Como assim, Abel? Preste bem atenção. A política deixa de ser uma ação individual, Ives, Vitor, Latina, e passa a ser algo coletivo. E na política, você tem que ser tão virtuoso quanto você seria na sua vida particular. E quando você extrapola da sua vida particular para o coletivo, você tem que transformar aquelas mesmas virtudes que seriam suas para a cidade. Então a cidade tem que ser virtuosa. Entenderam? Entendeu aí, Ives? Paulo Vitor, Chico Alves, Latina, entenderam? Ou seja, quando eu desejo ser virtuoso, eu só vou chegar também à excelência, Ives, quando eu também chegar à excelência do ponto de vista coletivo. Como assim, Abel, do ponto de vista coletivo? Atenção. Para Aristóteles, o ser humano é racional, social e político. Então, a nossa realização se dá no coletivo, na sociedade. E quando a sociedade observa esses preceitos individuais de busca da felicidade, de busca da virtude,
atitude, a cidade toda, pouco a pouco, vai se tornando virtuosa. E quando a cidade é virtuosa, propicia agora em retorno, agora de volta, aos indivíduos também serem virtuosos. Compreenderam? Ou seja, parte do indivíduo e volta para o indivíduo também. Tranquilo? Tranquilo? Ou seja, sendo assim, o que acontece? A ética individual, a busca do bem, da verdade, do belo, o caráter racional e o caráter virtuoso se dão do ponto de vista ético individual, mas extrapolam o próprio indivíduo e chegam próximo do que se tem com e chegam próximo do que é coletivo e chegam próximo do que é coletivo. Tranquilo? Beleza? Certo? É isso aí, galera.